Essa história aconteceu há 3 anos, quando eu tinha acabado de voltar de férias fora da minha cidade. Meu ônibus me deixou na estação por volta de 1h30 da madrugada. Cheguei à estrada principal e comecei a procurar um táxi para voltar para casa, mas não havia nenhum táxi ou pessoa à vista. Fiquei parado lá por uns bons 5 a 8 minutos, olhando para ambos os lados da estrada, tentando encontrar um táxi, mas não tive sucesso. Então, do nada, à minha esquerda, vi uma garota usando um sari branco, que é um vestido tradicional para mulheres do meu país. Ela não estava ali um momento antes e estava parada a cerca de 15 metros de distância, embaixo de um poste de luz. O fato de não tê-la visto momentos antes era bastante sinistro, mas eu me convenci de que, ao procurar um táxi, simplesmente não a tinha notado. No entanto, meu coração começou a bater mais rápido quando olhei na direção oposta para procurar um táxi, e ao me virar novamente, a ouvi dizendo algo para mim. Agora ela estava bem perto, tendo se aproximado em tempo recorde e em completo silêncio. Meu coração quase saltou do peito de medo quando ela disse: "Você poderia fazer um favor para mim?" Neste ponto, eu estava tremendo. Eram quase 2 horas da manhã e essa garota de sari branco parecia simplesmente ter surgido do nada. Ela disse que precisava ir para casa e que já estava muito tarde, mas gostaria que alguém a acompanhasse. Ela me perguntou se eu poderia fazer esse favor. Apesar do medo, eu sabia que, a essa hora, é muito incomum ver mulheres sozinhas na rua, pois pode ser um lugar muito perigoso para uma mulher estar sozinha à noite. Sabendo disso, concordei em acompanhá-la, preocupado com a segurança dela, caso eu não o fizesse. Caminhamos juntos, mas eu não queria conversar ou fazer contato visual, nem mesmo perguntei para onde ela estava indo, apenas a segui, mantendo uma certa distância. Ela não disse uma palavra durante todo o trajeto, o que era inquietante. Depois de cerca de 15 minutos caminhando, chegamos a um portão de aço. Ela sorriu e disse que morava perto dali. Agradeceu e se virou para ir embora. Pensei que meu trabalho estava feito e comecei a andar na direção oposta para procurar meu táxi novamente. No entanto, a curiosidade me atingiu e eu queria saber para onde ela estava indo. Quando me virei, segundos após sua partida, olhei e não havia ninguém lá. Não conseguia vê-la, o que parecia improvável, dado o pouco tempo que se passou desde a última vez que a vi. Foi então que olhei para cima e vi a placa sobre o portão. Era um cemitério. Comecei a correr. Vi uma mesquita ao longe e, pensando que seria um refúgio seguro, corri em direção a ela. Abri as portas e caí no chão. O irmão ou sacerdote veio me receber com um cajado, pensando que eu era um ladrão. Quando me viu no chão, ele perguntou o que havia acontecido e eu expliquei tudo a ele. Ele entendeu e me contou a seguinte história. Há 8 anos, uma garota foi agredida sexualmente e morta, e seu corpo foi encontrado embaixo do poste de luz, o mesmo poste que eu havia visto anteriormente. Seu rosto estava desfigurado, ninguém pôde identificá-la e ninguém veio reivindicar o corpo. Não houve denúncia à polícia e os culpados ainda estão soltos. Como ninguém reivindicou o corpo, os moradores a enterraram no cemitério. Desde então, muitas pessoas, especialmente jovens, tiveram interações com ela, algumas hostis, outras pacíficas. Fico feliz que a minha tenha sido pacífica e acho que não vou esquecer tão cedo a minha interação com a garota da noite. Sou de uma pequena cidade de Tocantins, é uma cidade com cerca de 7.000 habitantes. Quando você cresce em uma cidade pequena, aprende a ser engenhoso para encontrar coisas divertidas para fazer, aproveitando ao máximo a diversão enquanto pode. As lendas urbanas são abundantes e sempre divertidas de ouvir. Não moro muito longe da capital do estado e, à medida que fui envelhecendo, comecei a me aventurar na cidade.
Fiz muitos amigos que adoravam ouvir as histórias da minha infância em uma cidade tão pequena e as coisas divertidas que fazíamos. Eles me imploravam para levá-los a um cemitério, cerca de 40 minutos de nossa casa. É um lugar que eu só fui algumas vezes. Admito que durante o dia é muito inofensivo. Eu conheço a área razoavelmente bem, pois já fui caçar lá e fiz muitas viagens noturnas. Mas à noite o lugar fica muito assustador. Deixe-me ser claro desde já, eu não acredito em coisas sobrenaturais. Se algo assustador acontece, procuro uma explicação lógica. Se me contarem uma história assombrada, reviro os olhos. Mas, sinceramente, não há explicação para o que aconteceu nessa noite. Alguns amigos da cidade me ligaram, eles queriam ir a esse cemitério e me pediram para levá-los lá. Eu concordei, então eles foram até minha casa e partimos por volta das 20 horas. Era meados do outono, então já estava bem escuro nesse horário. Ficamos lá por um tempo fumando e conversando. Éramos 5 no total, e por volta das 21 horas decidimos ir embora. Parte do trajeto era por uma estrada asfaltada e o restante era em estradas de cascalho calcário. Usamos o carro novo de um amigo na época, um Gol vermelho. Se você já dirigiu em uma estrada de cascalho calcário, sabe que o carro fica coberto por uma fina poeira branca. Chegamos ao cemitério. A entrada era uma grande porta de ferro fundido. Entramos e mostrei a eles uma lápide. Era uma lápide muito grande, do início do século XX, com uma frase bastante assustadora, algo como: "Onde você está agora, eu já estive, e em breve você estará onde estou." Depois de lê-la, descobri que essa frase é algo comum em lápides antigas. Meus amigos concordaram que era realmente assustador. Eles me perguntaram se algo já tinha acontecido comigo ali. Eu disse que não, exceto por uma vez em que meu carro superaqueceu, mas isso foi tudo. Essa lápide estava na última fila, virada para o oeste, e a cerca de 50 metros ao sul havia uma fileira inteira de sepulturas de crianças, pequenas demais para caber nomes nas pedras, que também eram pequenas. A lenda urbana diz que se você correr entre essas sepulturas em zigue-zague, você morrerá. Um amigo começou a menosprezar a lenda, dizendo que era a coisa mais idiota que já tinha ouvido. Ele gritou que não tinha medo de mortos estúpidos. Eu disse: "Não sei, cara, sempre ouvi dizer que quem faz isso morre uma semana depois." Ele me chamou de idiota e começou a correr entre as sepulturas. Chegou até a metade e disse que não ligava para a suposta maldição. Ele não completou a corrida e voltou a pé. Brincamos com ele e perguntamos se ele tinha ficado com medo demais. Ele respondeu que sim, que ficou arrepiado pela metade. Voltamos para a entrada, fumamos mais um pouco e conversamos por alguns minutos. Eu estava pronto para ir embora, pois não tinha jantado e estava com fome. Era por volta das 23 horas e voltamos para a cidade. No lado sul da cidade, há um McDonald's. Estacionei o carro sob um poste de luz e o carro estava bem iluminado. Quando chegamos até ele, um dos meus amigos notou que havia marcas de mãos pequenas por todo o carro, não menos de 20 delas. Elas tinham o tamanho das mãos de uma criança de uns 2 anos, mas não eram todas do mesmo tamanho. Todas eram muito pequenas. Estavam no porta-malas e no teto. Podíamos vê-las porque estavam marcadas na poeira branca da estrada de cascalho. Lembro-me de olhar bem de perto e ver as impressões digitais na poeira branca, destacando cada reentrância. Era a coisa mais estranha que eu já tinha visto. Não havia explicação. Se as marcas já estivessem lá antes de irmos ao cemitério, teriam sido cobertas pela poeira. Não conseguíamos entender como uma criança teria conseguido subir naquele carro. Não havia crianças por perto e não havia crianças onde o dono do carro morava. Tentamos pensar em uma explicação razoável, mas nada fazia sentido. Disse ao meu amigo que correu entre as sepulturas que ele deveria tomar cuidado. Até hoje, se você mencionar isso para ele,
Ele não ouve uma palavra e sai da sala ou fica zangado por tocar no assunto. E se passaram quase 5 anos desde que isso aconteceu. Quando eu tinha por volta de 7 anos e minha irmã 9, nossa família se mudou para uma casa ao lado de um enorme cemitério. Estou falando de milhares e milhares de corpos enterrados lá, junto com um mausoléu que provavelmente tinha umas 100 pessoas. Não dava para ver nossa casa da estrada, pois ela estava escondida por árvores, mas nosso caminho de entrada era longo e ao subi-lo você literalmente passava por lápides. Era conveniente para minha família na época, já que meu pai trabalhava nesse cemitério como coveiro. Como crianças, minha irmã e eu não tínhamos medo dessas histórias paranormais. Passávamos muito tempo andando pelo cemitério e pelos chafarizes que havia lá. Também visitávamos nosso pai enquanto ele estava trabalhando. Meus pais estavam meio preocupados com a casa quando começamos a morar lá. Lembro-me deles mencionando que havia buracos nos cantos dos quartos, como se o proprietário anterior tivesse câmeras na casa. Mas, como crianças, não entendíamos por que isso seria estranho. Na época, minha avó materna morava conosco. A chamávamos de vovó. Ela havia sofrido derrames no passado e era meio frágil, não conseguia andar muito bem e precisava de ajuda para fazer certas coisas, mas sua mente estava afiada. O quarto da minha vovó e o da minha irmã eram conectados por um banheiro, então cada quarto tinha uma porta para o banheiro. Um dia, meus pais foram fazer compras e nos deixaram com a vovó para nos vigiar. Provavelmente não teria sido uma boa ideia, mas minha irmã e eu éramos bem comportados. Não faríamos nada de mal ou a incomodaríamos. Estávamos sentados no meio do quarto da minha irmã, brincando no chão, quando de repente a porta do banheiro, que estava fechada, começou a tremer violentamente, como se alguém estivesse segurando a maçaneta da porta e sacudindo-a com toda a força que podia. Imediatamente nos levantamos e fomos até a vovó. Ela estava assistindo TV no quarto e ficamos ao lado dela até meus pais voltarem. Tenho certeza de que não foi ela, porque ela teria dito algo. E mesmo assim, ela não teria força para sacudir a porta daquele jeito. Minha irmã teve outras experiências naquela casa, como ver figuras olhando por uma fresta da porta do quarto. Às vezes, víamos uma garotinha de cabelos pretos do lado de fora da nossa casa. Na maioria das vezes, ela estava do lado de fora, não dentro da nossa casa. Esta foi a única experiência paranormal que já tive, mas é significativa para mim, especialmente porque não fui o único a testemunhá-la. Antes de contar o meu encontro, quero explicar algo primeiro. Meu avô paterno, infelizmente, faleceu quando meu pai tinha apenas 13 anos. E enquanto eu crescia, eu não sabia nada sobre ele. Sabia que ele havia servido na Marinha, mas além disso, ele era um homem misterioso para mim. Nesse ponto, nunca quis perguntar ao meu pai, tios ou à minha avó sobre ele, já que minha avó nunca se recuperou do seu trágico falecimento. Lembro-me de quando era criança, por volta dos 4 ou 5 anos, minha avó tinha uma foto na sua mesa de cabeceira com ela mesma e algumas pessoas num bar. Havia 2 homens na foto, mas eu nunca soube ao certo qual deles era o meu avô. Agora vamos para a história principal. Isso aconteceu em 2012, o que me colocaria com cerca de 18 anos na época. Eu e meu irmão mais novo, Tiago, com 13 anos, fomos ao nosso cemitério local. Pode parecer mórbido, mas fomos com boas intenções, pois nosso irmão mais velho, Rodrigo, e nosso tio-avô, Luiz, estão sepultados lá. Costumávamos prestar nossas homenagens limpando as sepulturas e removendo as ervas daninhas que as cobriam. Logo após terminarmos, Tiago quis ir ao banheiro. E por sorte o cemitério tinha um banheiro do outro lado. À medida que nos aproximávamos, tive um sentimento estranho de estar sendo observado.
Quando Tiago tentou abrir a porta do banheiro, para nossa surpresa, ela estava trancada. Isso raramente acontecia. Tiago estava desesperado e nossa casa ficava a 20 minutos de distância. Eu disse a ele para fazer xixi na parte de trás do banheiro, onde ninguém o veria. Então, no canto do meu olho, a cerca de 10 metros de distância, vi um cara me encarando. Virei-me para olhar para ele e foi quase como um jogo de quem piscava primeiro. Ele meio que me lembrava o meu tio Zé, o irmão do meu pai. No entanto, sabia que não era ele, pois ele já morava em outra cidade e teria vindo até mim para perguntar por que eu estava no cemitério. Além disso, o cara não usava óculos, enquanto meu tio sempre precisava deles para enxergar. Virei-me para Tiago e perguntei por que ele estava demorando tanto. Quando me virei de volta, o cara em questão havia desaparecido. Várias semanas depois, eu e meu irmão perguntamos à nossa avó sobre o nosso misterioso avô. Eu disse a ele que, se a avó não quisesse falar sobre o assunto, deveríamos deixar para lá. Como já mencionado, eu não queria aborrecê-la. Então, meu irmão foi falar com a avó e eu ouvi quando ele me chamou. Fui em direção ao quarto dela e, ao entrar, vi que ela estava sorrindo e feliz, mostrando fotos dela mesma, do meu pai e dos meus tios. Então, uma foto chamou minha atenção. Era do meu avô e ele se parecia muito com o homem que estava me encarando no cemitério. Será que poderia ser ele? Há alguns anos, eu costumava trabalhar em um escritório perto de um cemitério. Não me dava bem com os meus colegas de trabalho e muitas vezes comprava o almoço e o comia em um dos bancos do cemitério, já que era um lugar tranquilo e pacífico, onde geralmente não era perturbado. Após terminar o meu sanduíche em um dia, estava apenas dando os últimos goles no meu café e olhando para algo no meu telefone quando ouvi um choro de bebê. Inicialmente não prestei muita atenção, pensando que fosse um pai com seu bebê caminhando pelo cemitério, o que não seria motivo de alarme. Mas o choro do bebê continuou sem parar, como se aquelas cordas vocais fossem intermináveis. Após cerca de 1 ou 2 minutos, decidi me virar para ver o que estava acontecendo, já que ninguém parecia estar tentando acalmar o bebê. Virei-me lentamente e vi um bebê em cima de um túmulo. Isso realmente me assustou. Um bebê chorando em cima de um túmulo. Olhei ao redor, mas não vi ninguém por perto. Levantei-me devagar para ter uma visão melhor e comecei a me aproximar do bebê para ver onde estava o responsável, mas não vi ninguém. Comecei a me sentir realmente desconfortável. Tinha ouvido falar de golpes na minha área em que as pessoas deixavam um bebê chorar no meio da rua ou em algum lugar isolado para, em seguida, saltarem das moitas e roubarem quem tentasse ajudar. Eu realmente não queria ser vítima disso. Em um momento de pânico, decidi que o melhor a fazer era ligar para a polícia. Continuei olhando ao redor, para os arbustos e árvores, enquanto o bebê chorava. Bloqueei o olhar com o bebê e comecei a discar o número de emergência no meu telefone. Assim que apertei para discar, uma operadora atendeu imediatamente. Comecei a explicar que havia um bebê chorando no cemitério e ela pediu a minha localização. Quando compartilhei a informação, ela me disse que alguém estaria chegando em breve. Esperei, sem querer que o bebê desaparecesse. Ainda conseguia ouvir o choro. Quando desliguei o telefone, olhei para o bebê e continuei observando os arbustos e árvores, pensando que talvez eu estivesse exagerando e que, por algum motivo, o bebê tivesse sido deixado no cemitério para ser encontrado por alguém. Decidi que, se ninguém aparecesse em alguns minutos, eu mesmo iria até o bebê. Comecei a caminhar em direção a ele quando um ruído vindo de trás de mim me fez pular. No entanto, era apenas um esquilo. No momento em que me virei de volta para o bebê,
Ele e o choro haviam desaparecido. Fiquei atordoado. Não havia como um bebê chorando ter estado ali um momento e depois não estar mais. Juro que meu corpo foi inundado por adrenalina e tenho vergonha de admitir que simplesmente congelei no lugar, incapaz de fazer qualquer coisa. Minha mente estava a 1000 por hora, tentando entender como diabos um bebê estava ali um momento e depois não estava mais. O que eu ia dizer para a polícia? Finalmente, consegui reunir coragem para sair dali e comecei a correr de volta para o meu escritório. Cheguei lá, mas ainda era hora do almoço, então não entrei e fiquei olhando para o cemitério, esperando que o bebê aparecesse magicamente, o que, é claro, não aconteceu. Alguns minutos depois, os policiais chegaram e, quando saíram do carro, me aproximei deles e expliquei o que havia acontecido. Esperava ser repreendido, talvez até levado por ter desperdiçado o tempo deles. Mas algo no olhar da policial me disse que isso não aconteceria. Ela me olhou e apenas balançou a cabeça. Perguntei o que estava acontecendo e ela explicou que aquela tinha sido a 3ª vez que alguém relatou ter visto um bebê naquele cemitério no último ano. Algo sinistro estava definitivamente acontecendo, mas nunca consegui obter mais informações dos policiais, pois eles partiram logo depois. Nunca mais voltei ao cemitério para almoçar e nunca mais ouvi o choro de um bebê enquanto evitava a área. Fico imaginando se o bebê ainda chora do seu túmulo. Pelo que me lembro, o inexplicável parece me cercar e, por causa disso, tenho minha parcela justa de histórias. A maioria delas não é tão reconfortante quanto a que estou prestes a contar. Onde moro, temos um cemitério que fica afastado da estrada, escondido dentro de uma floresta de árvores que margeiam um riacho pacífico e bonito. Os 13 túmulos não identificados são uma história que poucos conhecem. A lenda diz que, se você visitar o cemitério durante o dia, contará 12 túmulos, mas se ficar à noite, encontrará um a mais. É uma história sinistra que deixa as pessoas curiosas sobre a lenda. A maioria dos túmulos no cemitério remonta aos anos 1800, se me lembro corretamente. E o túmulo mais recente que encontrei dentro do cemitério foi de 1945. Eu adoro visitar o cemitério porque é algo que realmente me traz paz. Uma dessas visitas me levou à história que estou prestes a compartilhar. As folhas alaranjadas, amarelas, vermelhas e marrons cobriam o chão enquanto as árvores que cercavam o cemitério lentamente as derramavam à medida que as estações começavam a mudar. Era um lindo dia ensolarado, com uma temperatura agradável, nem muito quente, nem muito frio. Meus pais e eu tínhamos decidido dar uma volta, uma rotina normal, quando se vive em uma cidade onde não há muito o que fazer. Já havíamos estado no cemitério antes, então, quando meu pai sugeriu irmos até lá e olhar as lápides mais uma vez, não pensamos muito sobre isso. Ao chegarmos e sairmos do veículo, fiz o que sempre faço. Contei os 12 túmulos não identificados apenas para ver se ainda eram 12. Bobagem, eu sei, mas havia se tornado um hábito. Ao entrar no cemitério, meus pais e eu geralmente nos separamos, pois o cemitério era de um bom tamanho. Meu pai ficava perto do fundo, perto do veículo, minha mãe seguia para o meio e eu seguia para a frente, próxima à estrada. Tudo o que fazíamos era passear, olhando as lápides e vendo de onde as pessoas eram e onde haviam falecido. Algumas pessoas acham estranho fazer isso, mas para nós era fascinante. Nada parecia fora do comum naquele dia. Eu tinha que manter uma boa distância entre minha mãe e eu enquanto caminhava por uma fila de túmulos, prestando atenção nos nomes. Estava em meu próprio mundo, sentindo-me em meu elemento. A natureza era uma forma de aliviar o estresse do meu corpo.
O vento suave movendo-se entre as árvores e o som da água corrente no riacho próximo eram verdadeiramente reconfortantes. No entanto, o sentimento de normalidade desapareceu quando uma sensação de que eu estava sendo observado tomou conta de mim. Começou com os cabelos se eriçando lentamente na parte de trás do meu pescoço. Meu corpo reagiu instantaneamente à súbita mudança no ambiente. Naturalmente, olhei para cima, para o túmulo que havia chamado minha atenção. Era o túmulo de um soldado que havia morrido na guerra. Ele não era muito velho, de acordo com o que estava escrito na lápide. Mas o túmulo me chamou a atenção, e passei mais tempo apreciando as pedras que mostravam desgaste e marcas do tempo. No entanto, meu olhar não estava mais nas lápides. Instantaneamente, olhei na direção de meus pais. Nenhum deles estava olhando para mim. Ambos estavam focados nas lápides enquanto andavam tranquilamente. Eu me virei instantaneamente, sem sair do lugar, procurando a causa do meu desconforto. Olhei ao redor, passando os olhos lentamente pelo cemitério, até que notei um belo carvalho ao lado do riacho. Era apenas uma árvore comum, mas o que estava ao lado dela fez meu coração parar. Havia alguma distância entre mim e ele, um jovem ligeiramente mais alto do que eu, com cerca de 1,78 m. Ele tinha cabelos loiros que brilhavam sob o sol e traços faciais marcantes. Nossos olhos se encontraram e, honestamente, pensei que ele fosse uma pessoa normal, até que deixei meus olhos descerem lentamente ao longo de seu corpo. Foi então que notei o uniforme que havia visto em tantos livros de história. O casaco azul escuro pendia em seu corpo, assim como as calças azul claro, ambas folgadas. Seu chapéu combinava com o casaco um kepi, se bem me lembro. Quando meus olhos voltaram ao rosto dele, percebi que não estava com medo. Na verdade, eu estava mais curioso sobre quem era aquele cavalheiro e por que ele estava me observando. Nós nos observamos por um tempo que pareceu durar horas, embora provavelmente tenha sido apenas alguns minutos. Foi quando ouvi meu nome sendo chamado pelo meu pai, que disse que era hora de ir embora. Desviei os olhos do homem que me estudava, querendo ouvir o que meu pai dizia. Quando olhei de volta, o homem havia desaparecido, deixando apenas a lembrança e a dúvida sobre o que eu tinha visto. Quando eu tinha cerca de 9 anos, fui ao meu primeiro funeral. Enquanto estava lá, me afastei do grupo e fui até o túmulo de alguém. Vi a foto de uma pessoa, flores e um pequeno tributo. Na época, eu não sabia que era desrespeitoso pegar flores de um túmulo e ninguém me explicou isso. Então estendi a mão para pegar uma margarida que havia crescido sobre o túmulo. Puxei o caule da flor, mas, para minha surpresa, encontrei alguma resistência. Puxei com mais força e, para minha surpresa, a margarida escapou da minha mão e caiu na terra, como se alguém a estivesse puxando por baixo. Fiquei tão confuso com isso que coloquei a mão onde a margarida estava momentos antes. Esse episódio, sem dúvida, me deixou uma forte impressão, e a partir desse dia, nunca mais fui desrespeitoso em um cemitério. Como cemitérios podem ser lugares misteriosos, voltei ao grupo e agi como se nada tivesse acontecido. Naquela época, eu não entendia as implicações de tirar flores do túmulo de alguém. Minha família se mudou do Paraná para Minas Gerais no ano 2000. Fiz alguns amigos na minha nova escola e estávamos todos juntos no Halloween. Alguém nos contou uma lenda local chamada A Chama Fantasma. Alguns dos meus novos amigos queriam verificar essa lenda e me convidaram para ir com eles. Eu estava cético, mas fui por curiosidade. A lenda dizia que existia um cemitério assombrado longe de tudo, nos confins do campo. Se você estacionasse na beira da estrada de cascalho, na entrada, e ligasse os faróis,
Poderia ver uma chama fantasma pairando sobre um túmulo. Parecia que alguém estava tentando pregar uma peça em mim. Um dos caras pegou emprestado o carro do pai e todos fomos até lá. Estacionamos na entrada, desligamos os faróis e esperamos cerca de 5 minutos. Alguém gritou: "Meu Deus, olhem lá!" E lá estava uma alta chama pairando sobre um túmulo, bem em frente à lápide. O motorista do carro ligou os faróis e a chama desapareceu instantaneamente. Ele os desligou e ela voltou lentamente. Eu não podia acreditar no que estava vendo, mas o cético em mim não queria ser alvo de alguma brincadeira. Então, fui até o cemitério para verificar o que estava acontecendo. Conforme me aproximava da chama, pude ver que ela realmente pairava cerca de 15 centímetros acima do chão. E era uma chama alta e real, não curta como a de uma vela, mas mais parecida com uma chama de tocha. À medida que me aproximava, a chama começou a enfraquecer até se apagar. Quando cheguei ao túmulo, pensei que alguém havia colocado uma tocha no chão, mas não havia nada. Eu teria visto ou ouvido alguém correndo para a floresta, mas os túmulos eram pequenos demais para alguém se esconder atrás deles. Eles eram feitos de grandes lajes de granito, então não havia como algo estar enterrado no chão. Eu não conseguia encontrar uma explicação lógica, e os outros na minha turma estavam tão perplexos quanto eu. Não estávamos realmente aterrorizados, estávamos mais em admiração e descrença. Nunca vi algo tão bizarro em minha vida. Isso foi há muito tempo, e como era novo na área e não sabia exatamente onde estava, não me lembro onde ficava o cemitério. No entanto, acho que consegui localizá-lo usando o Google Earth. Para contextualizar, costumava viver em uma cidade muito pequena, e é nesse local que a história se desenrola. Conheci uma garota chamada Catarina no meu trabalho no McDonald's. Nós nos demos bem, e após alguma paquera inocente, ela me convidou para ir à casa dela assistir a um filme como encontro. Eu tinha apenas 19 anos na época e estava muito nervoso, já que seria meu primeiro encontro como adulto, deixando para trás as coisas de criança. Então, na noite em questão, depois de ela me dizer onde morava, percebi que não morávamos tão longe um do outro. Como mencionei, era uma cidade pequena. Para chegar à casa dela a partir da minha, eu precisaria caminhar algumas ruas, passar pelo grande parque no centro da cidade, ao lado do cemitério, e seguir por mais algumas ruas até chegar à casa dela. Era uma caminhada de cerca de 20 minutos no máximo, e calculando a rota, disse a mim mesmo para sair meia hora antes, por volta das 18h30. Com muita ansiedade, deixei a casa e comecei a fazer o percurso, enquanto o sol começava a se pôr. Quando estava passando pelo cemitério, vi algumas flores em um túmulo. Foi nesse momento que percebi que não tinha comprado nada para dar a ela, nem uma garrafa de vinho, nada. Isso foi um erro. Entrei em pânico e olhei para as flores. Elas tinham sido deixadas no plástico sobre um túmulo. Eu não hesitei. Afinal, era jovem e ingênuo. Pulei a cerca do cemitério para pegar as flores, que ainda tinham o preço nelas, e segui para a casa dela, me sentindo esperto com minha recente aquisição. Disse a mim mesmo que os mortos não sentiriam falta das flores. Cheguei lá e dei as flores a ela. Ela me agradeceu e as colocou em um vaso com água. Depois bebemos um pouco, comemos algo e ela fez pipoca. Sentamos no sofá para escolher um filme. Eu estava nervoso porque realmente queria beijá-la. Recebi sinais de que talvez ela também quisesse, mas não podia ter certeza. No entanto, naquele momento, minha atenção foi desviada, pois vi algo inesperado no reflexo da TV. No canto da tela do filme, vi algo passar atrás de nós. Fiquei um pouco confuso, já que uma das primeiras coisas que ela me disse quando cheguei foi que seus pais estavam fora e não voltariam por mais 2 dias. Pensei que isso era ótimo, afinal, não havia paz por perto.
mas ver algo me fez arrepiar. Perguntei a ela: alguém mais mora aqui com seus pais? Ela respondeu: não, só nós. Decidi ficar quieto para não assustá-la. Porém, de repente, meu foco não estava mais em tentar beijá-la. Agora, eu estava concentrado em descobrir o que diabos tinha visto. Ainda olhando para a TV e tentando reunir coragem para estender meu braço por trás do pescoço dela, comecei a pensar em qualquer explicação para o que vi. Conforme o filme continuava, uma cena escura me fez perceber algo ainda mais inesperado. O vaso onde coloquei as flores caiu e se espatifou no chão. Pulamos e ambos nos levantamos para conferir o que tinha acontecido. Ela pausou o filme e olhou para mim com incredulidade. No entanto, lembrei a ela que eu havia colocado as flores bem no meio da mesa. O vaso agora estava no chão, a pelo menos 1 metro de distância de onde estava antes. Eu a olhei e ela me olhou. Naquele momento, achei que as coisas tinham ficado muito assustadoras. Eu a tranquilizei, dizendo que ficaríamos bem e que nada de assustador nos afetaria. O restante da noite se desenrolou com nós, juntando os cacos de vidro, colocando as flores em outro vaso menor e, em seguida, decidindo nos aconchegar no sofá. Ela estava com medo, o que significava que eu podia passar o braço em volta do ombro dela muito mais facilmente do que antes. Na manhã seguinte, ao voltar para casa, passei intencionalmente pelo túmulo de onde havia retirado as flores. Algo dentro de mim apertou e percebi que talvez tivesse sido insensível ao pegar flores de um túmulo. Não tinha certeza se era apenas coincidência, minha mente pregando peças ou talvez culpa reprimida. Mas naquele momento, olhei para o túmulo e vi o nome da pessoa: Júlia Silva. Ela havia falecido apenas alguns meses antes, aos 9 anos de idade. No túmulo vi que havia uma boneca Barbie. Ainda não sei se foi apenas uma estranha coincidência ou se algo sobrenatural aconteceu naquela noite. De qualquer forma, o encontro não teve um final aterrorizante. Mas continuo pensando que talvez eu tenha desencadeado alguma atividade paranormal ao pegar as flores do túmulo de uma criança. Essa experiência me fez refletir sobre a importância de ser respeitoso com os mortos e de não tirar nada de suas sepulturas. Nunca mais fiz algo assim e evito desrespeitar os cemitérios. Embora meu relacionamento com a garota não tenha durado, essa ainda é uma das experiências mais arrepiantes que já vivi. Seja uma simples coincidência ou algo sobrenatural, nunca saberei. Tanto eu quanto meu amigo gostamos de tirar fotos de prédios abandonados, pois somos meio estranhos desse jeito. Bem, existe um antigo hospital psiquiátrico abandonado, construído no final do século XIX e início do século XX, que fica a cerca de 5 horas de onde vivemos. Decidimos passar um fim de semana lá. Chegou o fim de semana e, como nossos pais também são amigos, eles decidiram nos acompanhar. Dirigimos até a metade do estado e finalmente chegamos a esse lugar. Estávamos andando do lado de fora do hospital, explorando, e decidimos dar uma olhada no antigo cemitério onde enterravam todos os pacientes, que ficava numa área arborizada. Realizavam alguns experimentos perturbadores com os pacientes, o que era comum em hospitais psiquiátricos naquela época. Enquanto caminhávamos pelo caminho do cemitério, percebi algo branco saindo do chão. Minha mãe, que já foi técnica de raio-x, olhou e disse: "Isso parece ser um osso de braço humano." Respondi algo como: "Ah, que interessante." Na verdade, não fiquei chocado ou com medo. Apenas pensei: este é um cemitério. Cemitérios têm ossos. O resto da viagem foi realmente divertido, exceto por um caipira que nos gritou para parar, pois estávamos perdidos e entramos por engano em sua propriedade. Mesmo assim, foi um pouco perturbador encontrar isso.
A cerca de 500 metros da minha casa, existe um pequeno cemitério onde a maior parte da minha família está enterrada, assim como algumas outras famílias da minha comunidade. É uma área muito rural, cercada por pastagens de vacas em 3 lados e um pomar de laranjas do outro lado da estrada. Na frente, há uma capela, que na verdade é mais uma estrutura pequena, com alguns bancos e um teto, oferecendo sombra e assentos para realizar serviços religiosos. Alguns meses atrás, estava voltando do trabalho por volta das 23h30 e, ao passar pelo cemitério, vi uma mulher magra sentada na primeira fila da capela. Ela vestia um vestido branco e um grande chapéu de aba larga que cobria o rosto, e ao lado dela havia uma mala. Não havia mais ninguém no cemitério, nenhum carro por perto, e as 2 casas na estrada estavam escuras. Não me senti ameaçado ou com medo, mas a cena me arrepiou enquanto dirigia. Não sei porquê, mas tenho pensado nela nos últimos dias. Não sei por quem ela estava esperando, mas espero que tenham se encontrado. Isso aconteceu comigo na noite passada. Eu estava com minha melhor amiga caminhando e decidimos ir ao cemitério da avó dela para acender uma vela em sua homenagem. Estávamos andando pela rua em direção ao cemitério, prontas para entrar, quando ela me disse que viu algo antes de entrarmos. Eu disse a ela que estava apenas se assustando à toa e continuamos caminhando em direção ao túmulo. Era por volta das 21h30. Minha amiga deu alguns passos à frente e eu estava perto de um túmulo quando ouvi algo e decidi olhar. Fiquei horrorizada. Próximo a um túmulo havia uma figura escura com um rosto muito pálido. Eu congelei. Minha amiga notou que eu parei e que estava imóvel, então ela continuou me chamando. Eu não conseguia falar ou me mover. Depois de alguns segundos, disse a ela que precisávamos sair dali. Ela me perguntou o que estava acontecendo, e tudo o que consegui dizer foi que precisávamos sair. Pouco depois, contei a ela o que vi, e ela disse para irmos embora porque também tinha visto a mesma coisa. Aquela coisa estava nos observando. Começamos a correr. Não sou do tipo que acredita em coisas sobrenaturais, mas o que vi e ela viu nos deixou sem palavras.